fiz há algum tempo um post em que disse que eu estou com 29 anos de idade e que se eventualmente tiver 50 milhões de kwanzas, que para outra realidade podiam ser 50 milhões de reais ou mais ou menos, e pudesse por ano viver com pelo menos 1 milhão de kwanzas, né? Para a minha realidade, eu sou angolano, tal como podem ver na t-shirt, eu deixaria de trabalhar e aproveitaria a minha juventude. Afinal de contas, somos jovens uma única vez e o tempo segue uma direção unidirecional, ou seja, o tempo não volta, o tempo vai sempre para frente e não temos como aproveitar o dia de ontem, hoje, porque só temos como viver o hoje. Se calhar planear o amanhã, e eu ouvi hoje o NG dizer que o amanhã não existe, existe simplesmente o hoje, porque todo hoje é o amanhã, ou seja, o amanhã de hoje vai ser o hoje de amanhã. Então temos uma única vez, uma única oportunidade de vivermos o dia de hoje. Então assim eu aproveitaria a minha vida, porque infelizmente o ser humano vive a fase que tem mais força, mais saúde para aproveitar a sua vida, dá essa fase toda para construir riqueza, para garantir a aposentadoria. Então lá no final da sua vida, quando já estiver um pouquinho mais perto da morte, aí se aposentar e querer viver a vida, né? Usufruir daquilo que terá trabalhado 30 anos ou 40 anos para ter, e se calhar acaba nem tendo 10 ou 20 anos que é para aproveitar, porque quando nos aposentamos significa que nós estamos um pouquinho mais perto do fim do nosso ciclo cá na Terra. E no final eu disse que eu preferia, para mim, o necessário é ter o que gastar e um pouco para doar, ou seja, o suficiente para atender às minhas necessidades, então também poder ajudar as pessoas que menos têm ou que não têm as condições que eu tenho. Então isso significa que eu gostaria de ter o suficiente para mim, mais uma almofada para ajudar as outras pessoas. E o suficiente para mim inclui muitas coisas, né? Inclui ter o que comer, ter como garantir a educação da minha família, dos meus filhos, e ter também um pouco que é para fazer lazer, mas nada de forma exagerada. E uma realidade que os africanos, sul-americanos partilham é o facto de termos um grupo de pessoas com tanta riqueza, que acumulam tanta riqueza, enquanto tanta gente vive abaixo da linha da pobreza. Isso é uma coisa que muito preocupa. Eu sou um bolseiro Chevening, né? Sou um graduado Chevening, quer dizer que eu fiz o meu mestrado no Reino Unido. E a minha experiência no Reino Unido foi muito mais do que académica. E num dos comentários eu respondi para alguém, eu disse: se o ser humano fosse menos ganancioso, nós faríamos do mundo um lugar melhor. Por que é que eu digo isso? Porque para a nossa realidade africana, e se calhar para a sul-americana também, se calhar brasileira, que é um povo irmão do povo angolano, se tivéssemos pessoas que se preocupassem menos em acumular tantas riquezas para eles, decidissem partilhar mais ou deixar um pouquinho para os outros também, ou necessário, tirassem o necessário para eles e permitissem que os outros também pudessem fazer um pouco para eles, nós teríamos um mundo melhor, um continente africano melhor, uma América do Sul muito melhor do que atualmente esteja. E uma coisa que eu vi na Europa, uma coisa muito bonita, é que na Europa não, na Inglaterra, né? Não vou falar da Europa na generalidade, quando só vi na Inglaterra. Que eu vi na Inglaterra algumas vezes quando ia para a cidade, quando ia para a universidade, quando ia lá caminhando um pouco. Às vezes encontrava algumas coisas assim em doação e dizia sempre: leve o necessário, seja comida, bicicleta, livros, qualquer coisa. Eles doam muitas coisas e dizem sempre free to take, né, em inglês, free to take. Take what you need, ou seja, aconselham-te sempre a levar o que você precisa, só o que você precisa, e é aquilo que realmente faz uma grande diferença dos europeus ou dos ingleses para com os outros povos. Apesar, não quer dizer que na Inglaterra não tinham pessoas que tinham muito dinheiro quando há pessoas que tinham menos do que isso, mas a grande diferença é que na Europa há pessoas com muito dinheiro, mas pelo menos toda a gente tem condições de viver bem, tem condições de ter o básico necessário, tem condições de ter o que comer e ainda ter dinheiro que é para fazer lazer, e que quando eles colocam alguma coisa à disposição, um bem que é tido como público, ninguém quer esgotar a utilização, a utilidade daquele bem na sua pessoa. Se está lá, é um bem comum, ele vai utilizar até onde ele puder, até onde for necessário para ele, pensando também que as outras pessoas terão que usar ou poderão usar ou devem usufruir deste mesmo bem, o que já não acontece aqui em África. Então isso demonstra que o nosso problema em África, se calhar na América Latina, Brasil, né, é muito uma questão de consciência, uma questão muito gananciosa. Temos pessoas que querem ter absolutamente tudo, querem ter absolutamente muito de forma exagerada, que nem sequer conseguiriam gastar em 2, 3 vidas, e depois no final das contas, quando todos nós envelhecemos, temos lá os nossos problemas de saúde. O dinheiro não nos salva, o dinheiro nem sempre cura os problemas de saúde, sobretudo os problemas que sejam crônicos.
Então, para quê? Devemos mudar a nossa consciência, sermos pessoas mais empáticas, sabermos que a utilidade de um bem comum, e muitas vezes até não comum, não se esgota única exclusivamente em nós. Lá, quando se fala em gestão de organizações, ou seja, o conselho administrativo de uma organização é constituída maioritariamente por administradores não executivos, e estes existem ou lá estão para regularem o comportamento dos acionistas ou dos donos da organização, que são administradores muitas vezes executivos, que tendem a tomar uma decisão que não venha a se alinhar aos interesses da comunidade, da sociedade, porque as organizações nestes países, mais do que existirem para atender às necessidades do seu criador ou dos seus sócios, existem também para garantir o equilíbrio econômico e atender, né, às necessidades das pessoas, de muitas outras pessoas, através da empregabilidade. Ou seja, se uma empresa fala, não simplesmente os acionistas perdem, a comunidade perde, o país perde. Então eles têm esse cuidado, o que infelizmente na nossa realidade africana não temos esse cuidado. Então precisamos ter uma consciência um pouquinho mais sustentável, e quando nós tivermos esta consciência, quando formos menos gananciosos, faremos dos nossos países e consequentemente do mundo um lugar melhor.